Amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. É o jogo, uma rodada dupla, né? Que a gente possa falar aqui, né? De jogos do Campeonato Brasileiro que aconteceram, né? São Paulo e Fluminense, Flamengo e Fortaleza, jogos que aconteceram, né? Nesse sábado, né? O Fluminense perdeu pelo placar de 1-0 contra o São Paulo e o Flamengo conseguiu uma vitória de 2-0 no Maracanã contra a equipe do Fortaleza. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho. E ainda acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @Conversa de Torcedor. E também acompanhando no YouTube, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, no Conversas do Notícias, sempre com as principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar para você, e também acompanhando o Conversa de Torcedor ao vivo, todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela nossa rádio NSC, Rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pelo YouTube do nosso Conversa de Torcedor, do YouTube do Conversa de Torcedor, também na DAI 98.7 FM, pelo site rádio nsc.com e também pela Rádio Net, falando tudo sobre o futebol brasileiro, também o futebol do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, para você, que nós vamos estar acompanhando todos os jogos nesse campeonato brasileiro. Certo? Do futebol do Rio de Janeiro, é claro, né? Com certeza que nós vamos estar acompanhando o futebol brasileiro, do futebol do Rio de Janeiro. Certo? Vamos falar aqui, pessoal de casa, para você que está aí acompanhando, para você que está acompanhando Conversa de Torcedor, vamos falar aqui, pessoal, sobre a derrota do Fluminense, rapaz. O Fluminense foi derrotado diante do São Paulo pelo placar de 1-0, né? Gol marcado pelo Luciano no final da partida, aos 42 minutos da segunda etapa, né? O time do Fluminense, o time do São Paulo pressionou, né? O time do São Paulo pressionou, teve melhores chances e o Luciano fez o gol, e o time do Fluminense pouco produziu no ataque, né? Essa é a grande realidade, porque o time do Fluminense com emoção até os minutos finais, né, de partida, o São Paulo venceu contra o Fluminense no Morumbi, pela abertura da 13ª rodada do Campeonato Nacional, depois de pressionar, ter melhores oportunidades na partida, né, e também de um confronto direto pelo G4 do Campeonato Nacional, os donos da casa decidiram o jogo e o triunfo com o gol do Luciano, né? O gol do Luciano, que garantiu a vitória pelo placar de 1-0, né? Com uma postura defensiva, o Fluminense não conseguiu produzir, né? Não tem uma produção, né, no ataque, né? Principalmente para tentar trocar passes, né? No setor também de defesa também. E que a equipe do São Paulo teve uma forte marcação na saída de bola. Então, e agora ter a companhia dos paulistas na tabela de classificação, né? E o São Paulo somando 21 pontos, né? Dos mesmos 21 pontos do Fluminense, sexta colocação do campeonato. O Fluminense é o quinto do Campeonato Nacional, né? Até porque, né, com a vitória do Bragantino, né? Com a vitória do Bragantino diante do Corinthians, entrou no G4 do campeonato brasileiro. Então, vamos falar aqui, pessoal, vamos falar aqui do primeiro tempo. O São Paulo adiantou a marcação para tentar atrapalhar a saída de bola do Fluminense, pela troca de passes que a equipe do time do Fluminense tem aí, das chances, né, da troca de passes que o Fluminense teve, e que a equipe do time do São Paulo adiantou muito a marcação, adiantou as suas linhas de marcação para tentar conseguir atrapalhar a saída de bola do Fluminense. E na prática, a postura até fez a equipe do São Paulo ter mais bola nos pés, mas se traduziu em apenas, né, de uma jogada interessante, né? Mas vamos falar aqui, porque a equipe do time do Fluminense, a gente estava falando aqui que tentando tentar conseguir aos 7 minutos de jogo do primeiro tempo, que o Fluminense teve tentando sair
para o ataque em velocidade com o Cano, que é acionado, e de muito longe arriscou, e a bola passou por cima do gol do São Paulo, né? Aos 7 minutos de jogo. E também o São Paulo, aos 8 minutos seguintes, em que o Patrick disparou pelo lado esquerdo do ataque, cruzou no segundo poste, buscando o Luciano, e o camisa 10 cabeceou para frente, mandou em cima da marcação na sequência, e a defesa do Fluminense a afastou. Então, dentro de uma jogada que a equipe do São Paulo, na postura da marcação na posse de bola, que o time do São Paulo estava fazendo, principalmente daquilo que pode acontecer, em que mais se traduziu, teve uma bola nos pés, e traduzindo aí de apenas uma jogada interessante no jogo, né? De uma grande tradução, que é do Pablo Maia, né? Do Pablo Maia na finalização dele, desviada pela marcação depois da roubada de bola do São Paulo dentro da área do Fluminense, mas teve outros lances, daqui a pouco eu não vou falar sobre isso, também aos 19 minutos de jogo, com o Rodrigo Nestor também no jogo, né, tendo uma chance de finalização, mas ele teve um domínio, chutou, mas a bola explode na marcação, né, com o Rafinha disparando em velocidade, tocando dentro da área para o jogador Rodrigo Nestor, 19 minutos. Né? E teve a confusão com o Luciano e com o Felipe Melo, né? Aos 20 minutos de jogo, teve aí a confusão na cobrança de escanteio, e teve o Fábio fazendo grande milagre, né? O Fábio fez uma grande defesa brilhante, né? Do cabeceio do Arboleda, depois do cruzamento da bola na área pelo Rodrigo Nestor, né? E o equatoriano, o zagueiro equatoriano, soltou aí um torpedo de cabeça, né? E o goleiro Fábio fez uma grande defesa, né? E na sequência o Luciano desperdiça a chance. E a jogada é parada pelo impedimento, né? Por conta da marcação de impedimento. E aí, mais uma chance do time do São Paulo, aos 24, nas finalizações da equipe do São Paulo, no time do São Paulo, chances perdidas, né? O Juan recebendo pelo lado esquerdo, no ataque gingou na frente, na marcação, e toca pelo Rodrigo Nestor, dentro da área, ele bateu cruzado e Fábio fez uma grande defesa. E dentro do jogo também, que nós já citamos aqui também, do lance do Pablo Maia de finalização, né? Teve aqui de uma jogada interessante do jogo na finalização do Pablo Maia, que nós citamos aqui também de outro lance do Rodrigo Nestor também, que foi um chute para fora pelo lado direito, recebeu, leva para o meio, arriscou o chute de longe, a bola passa por cima do gol do Fábio, aos 35, né? E o time do Fluminense tendo algumas chances de gol também, porque também de algumas chances com o Arias, né? Com o Arias que passou pelo Rodriguinho, mas o jogo do São Paulo levou a melhor na disputa aos 31 minutos. E também de um avanço, né, do Fluminense, a pressão rapidamente, né, que o Lima recuperou a bola de Gabriel Neves, porém a Arboleda conseguiu fazer a proteção e deixar a bola para o goleiro Rafael, né, depois de um vacilo do São Paulo na saída de bola aos 32. Então, a equipe do Fluminense errava passes, né? Tentava, assim, tendo lance, o erro de passes, né? Na defesa do Fluminense, que até me chamou um pouco mais de atenção, né? Porque o time do Fluminense, o Marcelo, aos 34, por exemplo, cobrou um lateral errado, né? E o São Paulo tentou ligar um contra-ataque, o Felipe Melo recuperou. Aí aconteceu de uma maneira que o Fluminense, né, no jogo, né, no meio, né, dos 10 minutos finais de partida, que teve aí de um jogo morno, né, nessa ocasião, né? Então, certamente também, e também no lance do lance do Pablo Maia, né, que nós falamos aqui, no chute muito longe sem direção, né? E também no lance do Pablo Maia, que aí nós já acabamos de falar aqui aos 45 minutos, lógico, de uma finalização dele, né, desviada pela marcação, né? O Fluminense errou a saída de bola,
O Arias toca no pé do Rodrigo Nestor, que intercepta, rolando para o Pablo Maia. Dentro da área, ele chuta forte, mas Martinelli colocou a cabeça na bola e bloqueia o lance aos 45 minutos de jogo do primeiro tempo. E o São Paulo, na partida, por essa questão, adiantando a marcação, o time do Fluminense teve algumas jogadas que também teve passes errados aí também numa troca de passes na defesa, por exemplo, que o time do São Paulo adiantou as suas linhas e sem muita criatividade nos ataques, né? Dos dois ataques, por exemplo, que a gente tem que falar, em que os ataques buscavam as finalizações, por exemplo, aqui, né, de fora da área, do Cano e do Rodrigo Nestor, e não tiveram sucesso, que a gente falou aqui por isso. E a melhor chance que não valeu, o Fábio fez uma ótima defesa, que nós falamos aqui do lance do Arboleda, né, que foi invalidado por conta de um impedimento, e ainda que o Fluminense tentando, assim, tem alguns lances que o Fluminense conseguiu ter na partida e tal, que teve alguns lampejos para a equipe do time do Fluminense, porque a equipe do São Paulo teve mais chances de gol, mais chances de sair na frente do que o Fluminense. Porque no primeiro tempo, tivemos aí 8-4, homenageando aqui, 6-2 em finalizações para a equipe do time na equipe do time do São Paulo. Nenhuma finalização no gol na partida, na primeira etapa. Então, teve finalizações, né, tentando conseguir chegar para conseguir fazer algumas jogadas. Então, o time do São Paulo se aproximou mais, né, tentando fazer acontecer. Então, também teve os lances de lampejo, com o Fluminense tentando lançar o Germancano às costas da defesa do São Paulo, e o Arboleda foi bem e conseguiu desviar a bola de cabeça. E o Fluminense não conseguiu bem jogar na primeira etapa. E na segunda etapa, o Germancano alertou no intervalo em que o Fluminense deveria voltar no segundo tempo com uma postura mais ofensiva, né? Uma postura muito, assim, de uma postura ofensiva. Aí o São Paulo teve a substituição do Rodriguinho do lugar do Wellington Rato no lugar do Rodriguinho na partida. E aí, meus amigos, o time do São Paulo, na equipe do time do São Paulo, e que as palavras do Cano, isso não aconteceu, né? De um lado do Fluminense, que isso não aconteceu, né? De mudar a postura do Fluminense, que para ter uma postura ofensiva, que isso não ocorreu, e o São Paulo dominou as principais ações, de umas jogadas também com o Patrick e também com o Juan, os dois garotos da base da equipe do time do São Paulo. Por exemplo, o Patrick com uns 30 segundos de jogo com o Wellington Rato recebendo pelo meio, acionou o Patrick na ponta esquerda, ele teve opção para fazer um cruzamento, mas optou pela finalização e mandou por cima do gol. Isso foi aos 30 segundos de jogo, né? E a equipe do time do Fluminense trocando passes na defesa, recuando para o Fábio, não conseguiam dominar, e aí ficou um problema muito grande. Aí o time do São Paulo continuou pressionando o time do Fluminense na marcação na saída de bola. É obviamente que a equipe do time do Fluminense tem as dificuldades naquilo que está acontecendo. E o Juan também, com o lance aos 10, com o Nestor recebendo pelo meio, disparou e toca para o Juan. Ele acelera na frente de Thiago Santos, né? Limpou, chutou forte, a bola sai ao lado do gol do goleiro Fábio. E outro lance aos 11 do São Paulo, que quase saiu o primeiro gol, com o Gabriel Neves recuperando a bola na entrada da área e acionou o Wellington Rato dentro da área, e ele driblou o Felipe Melo, vai à linha de fundo, cruzou rasteiro e por muito pouco não saiu o primeiro gol. E o Luciano, por muito pouco, o Luciano não consegue chegar e mandar para as redes. Esse daí é uma pressão da equipe do São Paulo. E aí teve mais uma substituição do São Paulo para tentar conseguir chegar. Tirou o Gabriel Neves, o volante, e entrou o Alisson, né, para conseguir
ter mais, né, de chances aí de troca de passes, chegar no ataque para finalizar. E aí o Fluminense teve aí, ó, tirou o Felipe Melo, que estava com cartão, entrou o Felipe Andrade, o zagueiro jovem na base aos 15. Então, a equipe do Fluminense teve tentando, né, conseguir chegar, tentar conseguir trocar passes e conseguir mais chegar ao gol, mas isso não aconteceu. Então, o time do São Paulo, aos 13 também, com o Wellington Rato, que recebeu na ponta direita, passa por Marcelo, leva para o meio e chuta para fora. E aí, nesse momento, a troca de passes teve 53% a 47% para o São Paulo em troca de passes, em posse de bola, né? E aí, no ataque, o time do São Paulo trocava passes, né? E chegava mais ao gol do goleiro Fábio, né? Que até porque, nesse sentido, a equipe do Fluminense não conseguia sair do meio de campo para frente. Só ficava na defesa. Então, entrou aí o Lelê, do lugar do Gabriel Pirani aos 18 minutos, e que a equipe do time do Fluminense, precisando chegar mais no jogo principalmente, e que o time do São Paulo dominava as ações ainda, né? E o Fluminense ficava na defesa, trocando aí nos passes de erros e mais erros, esses defeitos que vão surgindo e acaba irritando o torcedor do Fluminense. E aos 19 minutos, também com o lance aí também, com o Alisson, que o Wellington Rato cobrou o escanteio na primeira trave, e o Alisson cabeceia, e o Thiago Santos desviou e mandou para a nuvem escanteio. E o outro escanteio, a defesa do Fluminense afastou na disputa pela segunda bola. O Arias faz falta em cima do Rafinha, o São Paulo teve a chance de cobrar falta pelo lado direito de ataque, e na cobrança, né? E teve aí na sequência de escanteio, né? O Rodrigo Nestor fez uma fila pelo lado esquerdo de ataque, arrancou mais um escanteio, e o Wellington Rato cobrou e a zaga desviou e o Marcelo afastou, né? E com o Juan também no jogo também, né? O Juan, né? Os jovens da base do São Paulo, né? O Patrick e o Juan, né? Por exemplo, aos 22, o Juan lançando nas costas da defesa, ficou caracado com o goleiro Fábio. O atacante finalizou, melhor dizendo, a meia altura. O goleiro defez, por muito pouco o São Paulo não abriu a contagem no jogo, né? Em que, sabe uma coisa? E que o Patrick e o Juan entrar no jogo, por exemplo, para ter as principais chances. E o Wellington Rato entrou na partida para mudar a postura da equipe do time do São Paulo no jogo, né? Mudou porque de jogadas individuais, nas jogadas individuais, um chute de fora da área, né? Que tendo uma boa jogada, né? Que até falei aqui no lance que ele teve um chute de fora da área e o Wellington Rato fez uma boa jogada individual. O Cruz rastreou para o Luciano, que não conseguiu complementar a chance, né? Para complementar a chance de gol, certo? Isso foi o lance, repito para você, para vocês, a gente repita aqui aos 11, na segunda etapa, no início da segunda etapa, inclusive. Então, e ao contrário do primeiro tempo, quando os goleiros não trabalharam no primeiro tempo, né, que até porque do lance também, que nós vamos estar falando sobre também, em que aos 26, né, que os goleiros que não trabalharam no primeiro tempo, ao contrário disso, o Rafael evitou o gol do Thiago Santos aos 26, né? Em que o Thiago Santos, o Marcelo cobrou o escanteio, o Thiago Santos cabeceou e o Rafael fez uma boa defesa e por muito pouco não saiu o primeiro gol do Fluminense. E no chute de longe do Marcelo no minuto seguinte, Rafael fez a defesa sem dar rebote, né? Para a defesa do goleiro do time do São Paulo. E até que o time do Fluminense começou a chegar mais ao gol do Rafael. E aí o time do São Paulo teve mais substituições, né? Teve a substituição do Marcos Paulo, entrou no lugar do Marcos Paulo, entrou na vaga do jogador Rodrigo Nestor, meio de campo. E aí o David entrou também para a saída do Juan. O time do
do São Paulo né, tentando conseguir também, né, tentando conseguir chegar mais no ataque, também com o Fábio defendendo também. Se eu falei aqui do Rafael defendendo o chute, no cabeceio, né, do Thiago Santos e do chute do Marcelo, e o Fábio, mais uma defesa que ele fez no lance do Pablo Maia, né, aos 34, com ele recebendo a bola, o jogador do São Paulo pelo lado esquerdo de ataque, mesmo de muito longe, ele soltou uma bomba e o goleiro Fábio se esticou, fez uma ótima defesa e quase bateu na trave, né? Que ele desviou e quase bateu na trave, né? Aí o Fluminense tentou conseguir alguma coisa na partida, né? Tentando conseguir colocar o John Kennedy no lugar do Keno e o Guga no lugar do Marcelo. E aí, meus amigos, chegando para fazer de procurar alguma coisa no jogo, mas o São Paulo procurar a chance que precisava na partida, porque o time do São Paulo teve as grandes oportunidades até chegar o gol aos 42 com o Luciano, da intermediária. O Rafinha faz o lançamento para a área, buscando o David. O atacante escora de cabeça para o Luciano e domina. Ele bate de pé na canhota e a bola desvia e vai para o cantinho do gol do goleiro Fábio, sem chance para o goleiro tricolor carioca. O goleiro Fábio fazendo 1-0 para a equipe do São Paulo. Luciano, ex-Fluminense, né? A lei do ex, né? A lei do ex sempre prevalece, né? 1-0 para o São Paulo contra o Fluminense, né? A lei do ex sempre prevalece, né? Em jogos decisivos, né? E aí teve o gol confirmado, né? Por causa do VAR que foi checado, né? Ele checou a jogada do gol, mas foi confirmado o gol. Então, teve a substituição do time do São Paulo, aos 56, com o Natan no lugar do Luciano, né? O Natan Mendes, que é o lateral direito, né? E aí o Luciano se igualou a Caleri como artilheiro do time do Brasileiro, com 4 gols. O 8º gol dele pelo São Paulo na temporada. Então a equipe tentando fazer alguma coisa, né, que o time do Fluminense, com o lance do Martinelli com o Lima, né, que desviou para fora, tiro de meta para o São Paulo, que não tem pressa alguma, a torcida do São Paulo cantando o hino do clube, né? E a equipe teve uma nova confusão, né? Numa cobrança de lateral, inclusive, o Pablo Maia e John Kennedy, homenageando Pablo Maia e Arias, voltaram a discutir. O John Kennedy também entra na briga e o tumulto aumentou e o jogo ficou parado 50 minutos. E aí depois voltou, né? O time do Fluminense tentou puxar o contra-ataque no último minuto, mas não conseguiu, né? Não conseguiu. O Alan Franco faz o desarme, né? E aí teve até os 53 minutos, né? Deu mais 1 minuto e outra defesa do Fábio, né? Após o escanteio curto, né? O Pablo Maia arriscou mais um chute de longe, dessa vez de chapa, e o Fábio se esticou para mais uma defesa, e aí terminou a partida também com uma confusão também, né? Os jogadores do Fluminense secaram o árbitro, o Anderson Daronco, e expulsou o Arias, né? O árbitro expulsou o Arias. A confusão começou, né? Com o Arias partindo para cima do Pablo Maia, né? Que estavam discutindo, né? Que estavam discutindo os dois, né? No final da partida, desde o final da partida, né? Logicamente que desde o final da partida o Fluminense não jogou bem, né? Então, são 13 partidas e 2 vitórias apenas, né? Então, é um sinal de alerta muito grande do lado do Fluminense. Então, o Arias não vai encarar contra o Internacional no próximo domingo às 4 horas, né? Às 4 horas da tarde não vai enfrentar contra a equipe do Internacional no próximo domingo. E principalmente daquilo que nós vimos aí, o Fluminense não jogando bem, que até porque no jogo inteirinho aqui nas estatísticas, né? 55% a 45% para o São Paulo em posse de bola, 16-7
16-7 em faltas para o São Paulo, 20-4 em finalizações para o São Paulo, 4-2 em finalizações no gol, né, para a equipe paulista. Enfim, o Fluminense não jogou bem. Não jogou porque a troca de passes, tentando conseguir procurar as ações no jogo, né? E o Ganso não entrou em campo porque não sei o que é, não sabendo por quê. O Ganso não entrou não sabendo por quê, né? Mas o mais importante é o Fluminense está se perdendo e muito por causa dos esquemas táticos. Isso está preocupando o torcedor e que tem que abrir o olho nessa situação, porque vai ter aí o jogo contra o Internacional no próximo domingo e a torcida do Fluminense não está gostando nada disso, porque, repito, 13 partidas e apenas 2 vitórias. É uma coisa preocupante para o torcedor tricolor e que está conferindo, né, nessa situação tricolor no Campeonato Brasileiro, entendeu? E agora, com essa situação do time tricolor, o Fluminense, com a vitória do time do Bragantino, diante do Corinthians, caiu para a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. O time do Fluminense caiu para a 6ª colocação depois da vitória do Bragantino, né? 6º lugar, atualmente com 21 pontos. O São Paulo também com 21 pontos é o 7º colocado, então. E agora a torcida do Fluminense está numa situação que não está, assim, o time do Fluminense não está do bom momento, né, daquilo que está acontecendo, e os torcedores do tricolores, repito, não estão gostando nada disso, não estão gostando nada do que está acontecendo, né? Mas, meus amigos e minhas amigas, vamos ver o que vai acontecer, o que vai acontecer no time do Fluminense nessa próxima partida, no jogo contra a equipe do time do Internacional de Porto Alegre, certo? Vamos falar aqui agora sobre o Flamengo. O Flamengo venceu pelo placar de 2-0, uma vitória importantíssima, terceiro colocado na competição, com 25 pontos, né? O Grêmio permanecendo na vice-liderança com 26, né? Uma vitória importantíssima para o Flamengo, uma vitória importante para a equipe rubro-negra, e que principalmente está tendo aí uma vitória muito importante para as pretensões na equipe rubro-negra. Então, o Flamengo conseguiu essa grande vitória, né? Em um show de Arrascaeta, né? Aliás, no jogo entre São Paulo e Fluminense, o melhor do jogo no jogo entre São Paulo e Fluminense foi o goleiro Fábio. Fábio foi o melhor da partida pelo Fluminense, né? Você sabe como é que é. Fábio, o goleiro do Fluminense, salvando aí a equipe do Fluminense, né? Apesar da derrota, ele salvou aí a equipe tricolor de não sair com um placar maior, né? A equipe do time Fluminense, né? Que a gente sabe como é que é, né? O Fábio foi o melhor do Fluminense, mais uma vez, salvando a barra na equipe tricolor, o goleiro Fábio, né? Com certeza, né? Nesse jogo entre São Paulo e Fluminense, o melhor do jogo pelo Fluminense foi o Fábio, né? Mas agora, vamos falar aqui agora sobre o time do Flamengo, que venceu, repito, terceiro colocado com 25 pontos ganhos, né? O time do Grêmio permanece com 26, na vice-liderança, né? Permanecendo na vice-liderança com 26 pontos, melhor dizendo, em um show de Arrascaeta, né? Uma noite de Arrascaeta, e o Flamengo venceu o Fortaleza no Maracanã com os gols de Gabigol e do Arrascaeta. Pikachu, né, perdeu o pênalti, o Matheus Cunha defendendo a cobrança de pênalti, né? Diante do Maracanã lotado, né? Maracanã lotado, né? Que temos aí com 64.583 pessoas presentes no estádio do Maracanã. O Flamengo conseguiu uma vitória de 2-0 contra a equipe do Fortaleza. Os gols nesse sábado do Campeonato Nacional, nesse sábado do Campeonato Nacional. E a partida teve grande atuação do Meia Arrascaeta, que deu a assistência, uma ótima assistência para o Gabigol. E no primeiro tempo deixou dele, né, com uma bomba na segunda etapa, e no início do jogo, Pikachu ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Matheus Cunha. O primeiro pênalti defendido na carreira, profissionalmente, do goleiro Matheus Cunha, né? E com esse resultado, logicamente, né, o time do Flamengo permaneceu na terceira colocação, com 25 pontos atrás do Grêmio, também do Botafogo.
E a equipe do time do Fortaleza permaneceu com 20 pontos na nona colocação e pode ser ultrapassado ao longo da rodada. Então, vamos falar aqui no primeiro tempo, porque o Flamengo conseguiu se impor nos primeiros minutos de partida, com a posse de bola empurrando o Fortaleza para trás, né, inclusive nos lances de perigo, né, por exemplo, aqui, dos lances, por exemplo, aqui aos 5 minutos de partida, né, o time do Fortaleza jogando fechado na defesa, dificultando o avanço do Flamengo, mas o Flamengo tentando conseguir chegar com o Ayrton Lucas driblando o Pikachu, o Tinga na ponta esquerda sofreu a falta, a boa chance para o Flamengo, e o Arrascaeta cobrou fechado, mas a defesa cortou, né? Aí teve pênalti para a equipe do Fortaleza aos 8, né? Isso aí, os 5 e aos 6 minutos, o time do Flamengo tentando conseguir as jogadas. E aos 8 teve pênalti a favor do time do Fortaleza, com o Lucero recebendo o cruzamento de Pikachu na grande área, dominou e sofreu pênalti do jogador Thiago Maia. E aí o Pikachu foi para a bola aos 10, bateu mal no canto direito, o Matheus Cunha defendeu no lance, né? Chegou inteirinho na bola para defender, né? E o time do Flamengo, com a Arrascaeta recebendo no meio, disparando em direção à área do time do Fortaleza, até receber a falta, né? E no lance seguinte, o Everton Ribeiro levantou na área do Leão, a defesa cortou, né? E aos 13 minutos, o Flamengo conseguiu fazer o seu primeiro gol com a Arrascaeta cruzando de trivela para a área do Fortaleza, e o Gabigol divide com o Tinga e escorando para as redes do goleiro João Ricardo, fazendo 1-0. Então, a equipe do Flamengo, né, o Gabigol fez aí o gol de número 150 com a camisa do Flamengo, né, um gol importante, né, na carreira de um jogador, 150 com a camisa do Flamengo, inclusive. Então, né, tentando conseguir mais impor o time do Fortaleza, tentando se impor mais na partida, mas o Flamengo tentando conseguir a finalização. Então, o Gerson ganhou a dividida no Marcelo Benevenuto, na intermediária, arrancou em direção ao gol, mas tem chute atrapalhado pelo Tinga, né? E agora, aos 17 minutos, né? E o Flamengo se fechando, enquanto o Fortaleza trabalhando na bola e buscando espaços, né? No primeiro tempo, né? Por exemplo, aqui no lance aos 23, o Fortaleza tentou fazer a jogada com o Tinga, cobrando lateral, na área do Flamengo. Galhardo desviou a bola, sobra para o Pochettino, chutar fraco e para a defesa do goleiro Matheus Cunha, né? E no lado do Gabigol também teve a chance também dele, né? O Arrascaeta abriu para o Ayrton Lucas na ponta, o lateral cruzou, rasteiro para o Gabigol, mas o João Ricardo chegou antes para afastar o perigo. Então, principalmente aí o time do Flamengo, que a equipe do Flamengo conseguindo algumas jogadas, né? Também o time do Flamengo teve alguns erros, né, que não podem ser cometidos. Por exemplo, aqui do Fabrício Bruno, errando a cabeçada na defesa, entregando nos pés do Zé Wellington, volante, arrancou com a bola em direção à área. O Flamengo isolou os 29. E outro lance com o Caio Alexandre aos 30, né, com o Matheus Cunha errando a saída de bola, na saída curta, né? O Lucero recuperou pelo lado no lado da área do Flamengo e passa para o Caio Alexandre no meio, finalizou, mas o goleiro do Flamengo se regime, né, com a defesa a queima-roupa. E também teve a substituição aí o Léo Pereira se queixando de 2 na coxa esquerda, entrou o Davi Luiz no primeiro tempo. E aí a equipe do time do Voivoda só entrou na partida nos minutos finais, né, principalmente pelo lado esquerdo, né, investindo nas bolas aéreas. Por exemplo, aqui, antes de falarmos aqui dos lances, né, dos lances do que nós vamos estar falando sobre isso, o Gerson recebeu um bom passe em profundidade de Thiago Maia, o meia vai à linha de fundo, cruzou para o Arrascaeta na área, o uruguaio bateu rasteiro, mas o João Ricardo faz mais uma defesa aos 33. E nos minutos finais de partida, que nós vamos falar aqui agora do Voivoda, que entrou na partida nos minutos finais de jogo, né? E que com o Pochettino, o Lucero dá ótimo passo para o Pochettino nas costas do Wesley, o meia fica à frente com o Matheus Cunha, mas chuta para fora aos 42 minutos. E também o outro lance com o Fortaleza, que foi, né, de uma pressão, né, foi na pressão no final da partida do primeiro tempo, com bolas
aéreas, né, na direção do Luciano e do Galhardo. A defesa do Flamengo tenta se segurar, né, e acabou pelo tempo de partida com o Flamengo conseguindo aí a vitória aí pelo placar de 1-0. E aí, depois do intervalo, com a substituição do Davi Luiz, né, do lugar do Léo Pereira, tivemos aí as substituições também aí no time rubro-negro na segunda etapa. Teve a substituição aí na segunda etapa. Já para a gente falar aqui, o Iago Pikachu foi no primeiro pênalti perdido pelo Iago Pikachu no ano em 4 cobranças. Desde 2018 ele cobrou 31 pênaltis, contando disputas de pênaltis, marcando 25, perdeu 6 com esse de hoje, né? Então, né, na carreira do jogador aí, do jogador Iago Pikachu. E aí entraram aí o Pedro e Bruno Henrique nas vagas do Everton Ribeiro e Gabigol. E na equipe do time do Fortaleza, o Hércules entrou na vaga do José Wellington, né? E aí, a equipe do time do Sampaoli prosseguiu o controle do jogo e criando boas oportunidades, né? E prosseguindo aí no controle de jogo, criando ótimas oportunidades. E o Pedro quase marcou em um ótimo chute, né? Em um ótimo chute, por exemplo, né? Mas antes disso, aos 3, o Bruno Henrique ajeitou para a Arrascaeta na entrada da área do Fortaleza, e o meia chutou de esquerda para o gol, mas a bola desviou na defesa e saiu para escanteio. E aí teve aí o lance aos 5, que nós temos aí no lance, com o Gerson recebendo aí na grande área, toca atrás para o Pedro, e o atacante bate colocado no canto, e o João Ricardo salta para tirar as pontas dos dedos, né? O goleiro João Ricardo, né? E aí tivemos aí no segundo gol do Flamengo, o segundo gol do Flamengo saiu dos pés do Arrascaeta, mas antes disso, né, o Fortaleza teve as grandes oportunidades aos 16, com o Caio Alexandre carregando a bola até a intermediária do Flamengo, e passa para o Galhardo, e o meia arrisca de fora da área, arriscou forte, né? E a bola passa acima do travessão, e também, né, do lance, né, que teve os jogadores do Flamengo pedindo pênalti em cima do Wesley, né, e o Pedro deu o passe de letra para o Wesley na entrada do Fortaleza, o lateral cai, pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir o jogo, e o time do Flamengo fez o segundo gol no minuto seguinte, né? Com Ayrton Lucas vai à linha de fundo, lança para a área do Fortaleza, o Brites vacila e a bola rebate nele, só para o Arrascaeta, né? Que ele dominou de pé na canhota e chutou de pé na direita, né? E bateu no travessão e entrou, né? Para ampliar a partida no jogo. E depois do gol do Flamengo, a equipe do Fortaleza fez mais uma substituição, né? Com o Caleb entrando no lugar do Iago Pikachu, na equipe do Flamengo, a equipe rubro-negra fazendo o segundo gol, né? 27 jogos na temporada, o Arrascaeta marcou seu 4º gol, além de 7 assistências, né? Contando a de hoje, o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, tem 3 assistências no campeonato, né? O jogador Arrascaeta, e a equipe do time do Fortaleza teve outra oportunidade depois do gol, né? Com o Caleb avançando em direção à área do Flamengo, infiltra para o Pochettino, mas o Bruno Henrique se antecipa para tirar essa bola. E aí depois outra substituição do Fortaleza, com a entrada do Dudu na vaga do jogador Tinga, né? O Dudu no lugar do Tinga, né? E aí o time do Flamengo também tentando conseguir sobressair nos ataques da equipe do Fortaleza, né? A equipe do Vojvoda, o time do Fortaleza tentando conseguir jogar, né? O Vojvoda fazendo as substituições dele para deixar o time mais agressivo, né? E que o time com as entradas do Caleb e do Hércules fizeram que a equipe do time do Fortaleza ter mais qualidade com a bola no pé e passar a disputar no meio de campo, né? E teve oportunidade também com o Hércules e do Pochettino, né? Também do lance aqui do Hércules também, aos 23, com o Hércules recebendo a entrada da área,
na entrada da área do Flamengo, soltou uma bomba em direção ao gol, mas a bola é desviada em escanteio. E aí depois o Pochettino cobrou o escanteio, Marcelo subiu, subiu, né? Marcelo Benevenuto, e a bola resvala em sua cabeça e vai à direção contrária ao gol. Vai na direção contrária ao gol. Então, a equipe do time do Fortaleza teve ótimas chances também, né? Com o Lucero, né? Recebendo no meio, corta o Fabrício Bruno e chuta forte de longe, mas a bola desvia na defesa e sai em escanteio aos 29 minutos de jogo do segundo tempo. E aí teve a entrada do Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta para ter mais meio de campo, para conseguir ter mais toque de bola na equipe do time do Flamengo. E a equipe do Flamengo sendo pressionado ainda mais, né? O Dudu recebeu no lado direito do ataque, limpou para o meio, chutou colocado de esquerda, né? Mas o Matheus Cunha encaixa bem, 35 minutos de jogo. Aí entrou aí os jogadores aqui, o Thiago Maia saindo do lugar para a entrada do jogador Felipe Luiz no meio de campo, certo? No meio de campo. E aí a equipe do time do Flamengo tentou ter um avanço, né? De um avanço com a Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, de ataque, puxou para dentro, né? Chutou forte de direita, mas a bola passa longe do goleiro João Ricardo e também no minuto seguinte, aos 39, com o Lucero recebendo na área do Flamengo com liberdade, mas o atacante chutou de esquerda para fora, né? E o time do Flamengo tentando trocar, o time do Fortaleza trocando passes, né? Com um lance do campo de ataque, com o Hércules recebendo na ponta, né, e tentando o cruzamento, mas a defesa tirou, fez o desarme, ficando com a bola, e aos 40 minutos, né, isso aos 40 minutos, né, e no lance seguinte, com o Flamengo puxando o contra-ataque, né, com o Davi Luiz, ao chegar ao ataque, reduziu a velocidade, ficou com a troca de passes, né, e aí o time do Flamengo teve a cobrança de falta, né, a falta do Pochettino em cima do Gerson, na ponta, a falta foi cobrada pelo Vitor Hugo, lança na área, mas o Felipe Luiz manda para fora. E aí teve outras substituições da equipe do Fortaleza, com o Crispim entrou no lugar do Pochettino, no Lucas Crispim, e o Romarinho entrou no lugar do Caio Alexandre, né? Aos 43 minutos do segundo tempo, para tentar fazer alguma coisa o time do Fortaleza, né? Para tentar algumas coisas. E aí a equipe do Flamengo tentou segurar as ações, controlando a posse de bola e desacelerando a partida para tentar ficar com o resultado, e acabou sendo o resultado de vitória do Flamengo, né? O final de partida, o Flamengo venceu pelo placar de 2-0, Flamengo terceiro colocado na competição com 25 pontos, e o Fortaleza com 20, pode ser ultrapassado nessa rodada ainda no Campeonato Nacional. Então o Flamengo vai encarar contra o Atlético do Paraná, não vai ter o terceiro cartão amarelo aí, o jogador do Flamengo, Pulgar, né, que recebeu o cartão amarelo, né, que vimos aí do lance, né, o Eric Pulgar, que recebeu o cartão amarelo, né, já não vai ficar para esse jogo contra a equipe do Atlético do Paraná. Ao menos zero, o jogo Flamengo Atlético Paranaense nesta quarta-feira às 9h30 da noite no Maracanã, no jogo que vai acontecer pela Copa do Brasil, e no outro sábado ele não vai enfrentar contra o Palmeiras, a partir das 9h da noite, lá no estádio do Allianz Parque, em São Paulo. Então, o Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo, não vai jogar contra o Palmeiras nessa próxima partida fora de casa, tá certo? Então, teremos aqui os dois jogos aí do Flamengo e Atlético do Paraná nessa quarta-feira, 9h30 da noite, pela Copa do Brasil, e às 9h da noite, no próximo sábado, teremos aí Palmeiras e Flamengo no jogo pelo Campeonato Brasileiro, certo? Muito obrigado a todos pela sua companhia. Gente, se inscreva compartilhando nossos vídeos e também ativando o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo o nosso trabalho e ainda acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram, @Conversa de Torcedor. E ainda no YouTube, Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18h,
com o resumo das principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar. E às 11 da manhã, o Conversa de Torcedor de todo sábado na Rádio Nossa de Copacabana, acompanhando pela Dial 98.7 FM, pelo site radioNSC.com e também pela Rádio Net. Só para complementar aqui as estatísticas do jogo, né? Só para complementar as estatísticas do jogo aqui entre Flamengo e Fortaleza, 60% a 40% de posse de bola para o Flamengo, 13 a 14, 14 a 13 em faltas para o Fortaleza, 15 a 10 em finalizações para o Fortaleza, 6 a 4 em finalizações no gol para a equipe cearense. Mas o Flamengo conseguiu um resultado importante, 2 a 0, a vitória do Flamengo no Maracanã. E, lógico, né, a noite do Arrascaeta, o craque do jogo tem que ser o Arrascaeta, claro, com uma assistência e o gol marcado, né, o craque do Flamengo, o craque uruguaio, Diogo de Arrascaeta. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado a todos pela companhia. Até o nosso próximo vídeo aqui do nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Falou, galera. Fique com Deus e tchau, tchau.